pergunta aqui, então, filmes, séries, livros, muitas vezes relatam os autistas Asperger como bons em matemática, fórmulas e conhecimento objetivo em geral. Luan, o que te levou, enquanto autista, a algo tão humano e reflexivo quanto a filosofia? Uma boa pergunta, né, Fábio? Isso é importante nós responder, né? Antes de ir para humanos, eu era bom em cálculo. Por acaso, eu era bom em matemática. Eu lembro quando eu era pequeno que eu adorava ver cotações da Bolsa de Valores. Pegava jornal para ver ações da Bolsa. Só que daí, a filosofia me abriu um horizonte, foi somente no ensino médio. Porque a humanidades eu comecei a me inspirar muito, a gostar de história. Primeiramente, na realidade, eu não seria filósofo. Eu seria historiador, na verdade, né? Só que daí a vertente da história me abriu para pensar outros áreas, foi no terceiro ano do ensino médio. Porque daí uma professora que me dava aula, discípula de Márcia Tiburi, a professora Bárbara Hochleitner, que era uma professora formada pela Unicinos, me começou a me pedir para eu dar aulas no ensino médio para ganhar nota. Daí eu disse para ela, Sora, mas eu vou ter que te explicar esses caras, eu nem sei o que é isso. Eu fiquei apavorado, daí eu pensei, vou fazer filosofia, só que daí, antes de fazer filosofia, eu fiz teologia, 2 semestres de teologia na Universidade Luterana do Brasil. E aí me encantei tanto que daí um professor na cadeira de instrumentalização científica me inspirou e disse, vai pra frente, tu vai ser filósofo. Eu digo, mas tu tá louco, professor, eu não quero ser filósofo, eu não tenho cara, nem perfil de filósofo. Só que na realidade ele não é nem filósofo, ele era um antropólogo, imaginem. Um antropólogo me encantou. Daí ele disse, faço filosofia. Só que daí eu disse, vou fazer esse vestibular. Eu nem estudei para nada, daí me encarei e me encantei com a filosofia. Daí eu disse, então vou para filosofia. Livros que me encantou muito, teve vários. Quando eu estudava na teologia, eu me encantei com a Crítica da Razão Pura. No primeiro dia de aula de teologia, eu peguei a Crítica da Razão Pura para ler. Daí eu cheguei em casa com aquele livro enorme. Os meus pais olharam assim, que livro é esse aí? E aí o meu irmão, como brincalhão que é, disse assim, vai ler a Bíblia azul? Eu digo, vou ter que ler essa coisa. E aí eu me encantei com Kant no início. Só que eu acabei me encantando daí durante o processo da formação muito com Hume. Só que depois eu fui me encantar com Aristóteles, que foi o que é a crítica da razão, a política. Eu encantei com a política. Porque um dia eu fui no gabinete dele falar de trabalho de conclusão. Daí ele me deu na cara o livro da política. Eu falei, mas professor, eu tenho que ler esse livro. Lê, que é o teu sonho. Eu acho que tu vai ser um grande filósofo político. E aí que eu comecei a me encantar. E aí eu defendi o quê? Justiça e cidadania em Aristóteles. Sabe, muito, muito interessante que tu fala os teus caminhos. Eu não passei pela teologia, mas eu me interessei pela filosofia. Eu tinha uns 14 anos. Quando estava frequentando uma igreja. E aí, de repente, por exemplo, a igreja estava sem pastor, e aí foi convocado os presbíteros a fazer a pregação, e tinha um que era filósofo, né? E aí não demorou muito, eu estava muito mais interessado em Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, do que sobre José, Salomão, Davi, né? Jesus eu sempre gostei, mas os outros caras ali, eu vou dizer que os filósofos estavam me chamando mais atenção. E tu falaste da E se tu olhar para o meu gabinete, e se tu olhar para uma brincadeira à parte, eu lembro quando eu fazia teologia, quando eu fui falar para os colegas que eu ia ser filósofo, eu achei que ia ser rejeitado ao extremo, né? Outro bullying, né? Não, pelo contrário, eu fui muito bem acolhido. E até os colegas até hoje eu oriento alguns colegas meus, né? Quando eles fazem teologia, eles terminaram, daí uns foram para filosofia e me perguntam: me ajuda em lógica, me ajuda em filosofia política, me ajuda em hermenêutica. Tipo, eu tive um caso de ajudar um amigo meu que mora no Piauí, né? Que é o pastor Josué Meniloff, que ele estava fazendo uma cadeira de lógica, que era a disciplina que eu mais detestava. Por causa de um preconceito que eu sofri de uma professora, né? E aí, daí eu vi assim, vai me dar essa disciplina que eu odeio. Só que foi uma das disciplinas que eu tirei nota mais alta de grau A, né? Na minha carreira. Foi estudar lógica.
Não, mas parece que quando a gente odeia, a gente tira nota melhor, que daí a gente estuda com raiva, né? É o brio. O silogismo, principalmente, dando assim, odeio lógica da verdade. Pois é. Não, e tu sabe que, por exemplo, tu falou, eu li 2 vezes a Crítica da Razão Pura. A primeira foi tensa, porque foi no ônibus, assim, eu demorei uns 6 meses para ler, mas eu consegui entender numa boa, e me apaixonei pelo aquele livro. E daí, obviamente, o que acontece? Voltava para casa no mesmo horário, no mesmo ônibus, geralmente as mesmas pessoas. E elas choravam e diziam, o que tu tá lendo isso? Tu tá lendo isso de novo? Uma vez uma senhorinha assim, bem a fisionomia trabalhadora, bem fisionomia de cansada, daí ela me perguntou justamente como tu disse, assim, mas que Bíblia é essa que tu tá lendo, rapazinho? Daí eu falei assim, essa é a Bíblia agnóstica. Daí ela assim, o quê? O que é isso? Agnóstica. Daí eu falei, não é tipo luterano, é assim, ó, esse cara aqui, esse livro, ele revolucionou a filosofia e a ciência. E ele fala de Deus, ele fala que Deus é um objeto que está além dos limites da razão humana. Então a gente não deve se preocupar. Deus está acima do limite da consequência da razão humana. Seria essa frase. A senhora fez uma cara assim, que interessante, e nunca mais falou comigo. Foi assim. Ela disse que a Bíblia azul não deu certo, né? Deixa eu te contar um caso bem inusitado, Fábio, que eu acho isso interessante. Quando eu peguei a Crítica da Razão Pura para chegar em casa, eu acho que eu li ele em 3 dias. Eu li ele em 3 dias. Porque eu não tinha nada para fazer. Daí, vou ler esse livro. Tem alguma coisa a ver com o autismo, porque eu lia uma página por dia da Crítica da Razão Pura e tava ótimo. Não, é que eu vou fazer uma brincadeira. Eu parecia o Doctor, né? Pega um livro, dá uma página, acelera para ler, né? E aí, para acelerar a leitura, muitas vezes faz o quê? A formação, daí os caras ficam me olhando assim, mas tu tá lendo isso o quê? Eu digo, tô lendo Kant. O cara me olhava, os motoristas da minha empresa onde eu trabalho diziam, meu Deus, que livro é esse? É um livro de... O que é isso? Quantas páginas tem esse livro? Tu vai ler quantos dias? Vocês duvidam que eu leio em 3 dias? Quando chegou no último dia, você olhar assim, tu leu isso tudo? 833 páginas. Mas explica. Mas como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Não, eu sou político, eu não sou kantista, eu não sou mais do Kant. Não, por isso o próprio Kant tem um outro livro, esse é tenebroso. A Crítica da Razão Pura é maravilhosa. Mas esse Fundamentos dos Costumes? A Metafísica dos Costumes? Não, o Prolergômenos, a fundamentação da Crítica da Razão Pura. Prolergômenos. Esse livro, o próprio nome já é tenebroso, imagina o livro. Mas o Prolergômenos, ele fala que a boa leitura da Crítica da Razão Pura é 1 página por hora. Exatamente. Tu tem que ler 800 horas. Mas é uma faculdade disfarçada aquilo ali. Da frente debaixo o meu roupeiro, tô olhando para baixo dele, tá ali o livro da filosofia do direito do Kant, né? Só para ficar parceiro. Né? Eu vou dizer que o próprio Aristóteles, né? Sabe que eu encanto meus alunos com Aristóteles, principalmente com o Ética a Nicômaco, que ele escreveu para o filho dele, adolescente. Que foi a base do meu trabalho também de conclusão, tá? Só para deixar claro, então, foi a base também do meu trabalho de conclusão. Aquilo ali das amizades, amizade por interesse, amizade por virtude, tu ensina para os adolescentes assim, eles se identificam rapidamente e adoram. Então Aristóteles, ele tem esse poder. Agora, imagina só, se eu chegar no ensino médio com o quadrado, e eu ensino o quadrado lógico lá, só que se eu dizer para os alunos que Aristóteles é só o quadrado lógico, eles iam odiar Aristóteles. Então tem que mostrar as outras facetas. Eles iam odiar coordenada, ordenada, os caras iam olhar pra ti e dizer, você é filósofo ou é matemático, né? Primeira pergunta que eu ia fazer pra ti, né? Mas sempre quando se tenta ensinar lógica, essa questão sempre vem. Uma vez eu tentei ensinar a lógica formal mesmo, e foi uma dificuldade tremenda, né? Tu quer um exemplo, Fábio, último, para nós entrar no contraponto? Quando eu estudei o livro da poética, a primeira vez que eu peguei Aristóteles, eu fui ler a política dele, me deu, lê a poética.
Eu pensei, deve ser um livro curtinho, mas 50, 150, 200 páginas. Quando eu cheguei na biblioteca da Unicinos, eu olhei para o livro da Poética, tinha 370 páginas, eu olhei para mim mesmo e disse, que doido esse cara. Que doido esse cara. Não, é legal do Aristóteles, a Poética é onde está a antropologia do Aristóteles, né? O homem do sujeito, através do homem ser humano, é muito bom. Exatamente. Então, olha só, é na poesia que o ser humano se reconhece como o ser em si ali, vamos dizer assim, uma linguagem mais si, entre si, contra si, entre si. Diretamente. Exato. Isso. Então, é igual a metafísica, né? Olha, da eu lembro quando eu fazia... é muito forte o livro 4 do Aristóteles, da substância. E da forma e substância, etc. Eu lembro, faz uma brincadeirinha, eu lembro quando eu estava na aula de metafísica do professor Inácio Helfer, a gente tinha que estudar metafísica, né? E aí, os colegas todos pegando o livro da coleção Pensadores, pegavam as coleções, e eu chego com um livro do Edwin Vergun, que é um livro em espanhol, e eu começava a ler em espanhol, né? E aí os colegas ficavam me olhando, o que tu tá lendo espanhol? Eu digo, pois nada, a melhor essência não é ler esses pensadores, coisa alguma, vamos ler em espanhol que vocês vão longe. Foi das notas mais altas da minha carreira que eu tinha. Então, isso é interessante, porque, por exemplo, aí é outra questão que falam do Asperger, que tem uma dificuldade com a linguagem, mas uma vez que domina a linguagem, acaba tendo facilidade para outros idiomas, isso é verdade? Sim. Principalmente o espanhol e o inglês, né? Pro filósofo, eu como gosto de ler muito, eu leio outros idiomas, eu não falo outros idiomas, mas eu gosto de ler, né? Um pouco no espanhol, gosto de ler um pouco mais da essência mesmo do texto, né? Diretamente da onde veio, né? Não adianta tu ler lá, o cara vai ler Kant lá de 1803, lá em alemão. Não! Mas o cara vai ler um pouco do alemão atual, né? Mas tu vai ler aquele lá de 1803, tu vai entender um pouco mais do que é uma má tradução de algum livro, algum material, né? Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima.